Lord Jim deixou marcas. Fez-me pensar detidamente por que tantos de nós nos empenhamos em sermos bons, principalmente quando fazemos buscando reconhecimento e admiração. O lado luminoso do desejo de estima pode anestesiar a consciência, impedindo um exame preventivo salutar. A mera sugestão daquela voz interior de que você pode estar caindo num truque de vaidade com potencial de te levar a um futuro de desespero é silenciada, tratada como exagero. Até que a realidade se impõe, e aí, minha gente? É vergonha, autocomiseração, vontade de sumir e, no caso do pobre Jim, de morrer. Orgulho e vaidade condenatórios tão difíceis de confessar e expiar. Lord Jim, que à primeira vista parece um romance sobre as desventuras de um marinheiro, é, na verdade, uma história sobre culpa, orgulho e vaidade. E o miserável do Joseph Conrad pega esse tema universal bem cascudo e difícil e resolve, em vez de recorrer a uma narrativa linear, desenvolvê-lo em zigue-zagues, múltiplos ângulos e perspectivas distintas. Pareceu-me a expressão da forma como ele via a vida e seu acontecer. Um autor que, por meio de um marinheiro do século XIX, faz você, no século XXI, refletir se não está caindo na mesma esparrela sutil, merece ser mais lido. E pensando nisso, li outro livro dele, A Linha de Sombra. Meu ouvinte, é um livrinho de nada, 155 páginas. Em 2 dias você conclui. Não pense que por ser um livro curto, tem provocações menos relevantes que as contidas em Lord Jim. Durante a leitura, toda hora tinha mano, como que com essa escrita econômica o cara consegue trabalhar tantos aspectos profundos? Em A Linha de Sombra, temos um protagonista ligeiramente mais jovem que Jim e que, pela inexperiência e impulsividades naturais em que alguém na casa dos 20 anos e sem as responsabilidades de um homem maduro, bem poderia estar em busca de fazer seu nome, conhecer o mundo, mulheres, ganhar dinheiro. O pano de fundo é o auge do imperialismo britânico, que espalhou homens pelos confins do mundo, atraídos por promessas de riqueza, aventuras e poder. Em A Linha de Sombra, o protagonista está no limiar entre o agora e o resto da vida, a passagem da juventude para a maturidade. A história começa com o nosso protagonista /narrador sem nome informando que deixará a marinha mercante para voltar à Escócia. Subentende-se que ele está no Sudeste Asiático. Àquela altura, pode-se inferir que ele viu qual é que era da vida no mar e decidiu, de veneta, que não tinha mais nada para ele ali. Coisa de jovem, sem amarras, podia meter o pé. Enquanto se concentra nos preparativos para a partida, começa uma movimentação diferente no porto que leva algum tempo para ele entender. Estão procurando um capitão para um navio. Nestas poucas páginas, Joseph Conrad constrói um pequeno laboratório de relações humanas, trabalhando forças como inveja, ressentimento, suspeita, orgulho. Não parece, mas é o primeiro teste deste protagonista. Aos olhos dos demais, e segundo a lógica informal do meio, o jovem capitão não merece o cargo. Há homens mais experientes e uma fila implícita de espera. Os ditos merecedores passam a sabotar o colega, escondendo dele o interesse da CIA Marítima em contratá-lo, na expectativa de que fosse embora sem saber da oportunidade de trabalho enquanto falam mal dele. Estes preteridos o invejam e seu desdém se manifesta veladamente. Ninguém o cumprimenta pelo novo desafio ou deseja-lhe boa sorte. Agem com distanciamento, fazem comentários ambíguos. Uma carga tão negativa, vinda dos outrora companheiros, produz uma reação no protagonista. Sabemos que ele é jovem, imaturo, não tem suporte familiar e seus brothers agora querem que ele se dê mal. O clima pesado gera um conflito interno nele. Ele está desconfiado, inseguro e com necessidade de se afirmar. É aqui que surge o risco de que ele se perca no processo. Em meio a estes tensionamentos, ele desiste de voltar para casa e aceita seu primeiro comando, sentindo aquela pressão interior de dar um cala-boca na plateia que torce pelo fracasso. Na sequência, ordena os preparativos para zarpar. Em alto mar, um capitão concentra um nível muito alto de autoridade, técnica legal e até moral, o que faz dele a autoridade máxima a bordo. Ele pode comandar totalmente a embarcação, decidindo rota, velocidade, operações e manobras, sem depender de autorização externa imediata. Dar ordens obrigatórias à tripulação. Todos a bordo devem obedecer, inclusive os oficiais.
Tomar decisões de emergência em situações críticas como tempestade, incêndio, risco de naufrágio. Exercer autoridade quase jurídica a bordo, registrando ocorrências, aplicando medidas disciplinares e até restringindo a liberdade em casos graves, por exemplo, quando houver risco à segurança. Representar o armador e, em certos casos, o estado de bandeira, agindo como extensão da autoridade do país onde o navio está registrado. Esse poder, naturalmente, exige responsabilidades em relação à segurança da vida humana. Passageiros e tripulação vem em primeiro lugar. Segurança da embarcação e da carga. Responde por danos, perdas ou negligência. Cumprimento das leis marítimas internacionais. Assistência a outros em perigo no mar, prestando socorro a outras embarcações. Registro fiel dos acontecimentos. Tudo relevante deve constar no diário de bordo. O nosso jovem capitão, com um sim, eu aceito, chamou no peito todas essas responsas, no limiar entre dois mundos, o da juventude impulsiva e o da maturidade responsável, numa decisão tomada praticamente sem pensar. A viagem rapidamente se transforma num teste existencial. O navio fica preso numa calmaria sufocante, a tripulação adoece, não há medicamento a bordo em quantidade suficiente para todos e o isolamento aumenta a sensação de ameaça invisível. Aqui cai a ficha. Ninguém mais pode decidir por ele, o que dá início a um novo drama, o medo de fracassar ante o peso da responsabilidade por vidas humanas. Impulsividade e imaturidade, deste ponto em diante, passam a ser mortais. É esse o momento em que ele cruza a tal linha de sombra, a passagem simbólica da juventude para a maturidade. No seu íntimo, o posto de capitão deixa de ser uma conquista e se transforma num fardo moral. Não é sobre mandar, é responder por tudo, inclusive pelo invisível, como o ânimo da tripulação, o clima, o destino incerto. Não há tempo, um conselheiro sábio. É só você com sua indecisão, o medo. Você foi treinado e com isso pensa ser capaz de agir com perícia, sabedoria. Ah, que nada! Você está só. Ainda que cercado de gente, está só. Mesmo o jovem capitão de A Linha de Sombra, que tem uma tripulação sob seu comando, devendo-lhe respeito, subordinação, obediência, por mais que seu imediato doente seja solidário, tenha uma atitude positiva diante de cada infortúnio, se der merda, qualquer uma é no capitão que vai arder. Para piorar, a cada novo desafio, a tripulação é assombrada pela crença de que a maré de azar é obra do espírito do capitão anterior, que enlouqueceu e morreu a bordo. O comando exige, sobretudo, uma superioridade de quem o exerce. Não falo naquele sentido mesquinho e ridículo facilmente associado ao poder. Refiro-me à grandeza moral do protetor, que por dentro tá até se cagando de medo, mas não pode paralisar indeciso, nem chorar temendo o pior, muito menos ser tomado pela fúria. O capitão não pode fazer tudo o que quer, precisa agir mesmo sem ter certeza, sem apoio e sem regras claras suficientes. Há trechos explorando tais desafios em que Conrad é muito feliz. Neles, temos o capitão e seu processo interno de tomada de decisão, pensando em como agir e o que precisa inspirar em seus homens. A maturidade, em Conrad, é agir sem garantias absolutas. Meu ouvinte, se você é um jovem em transição para a vida adulta ou alguém mais maduro que deseja repassar sua trajetória em perspectiva, A Linha de Sombra é para você. Quero fazer uma menção honrosa a outra personagem que, apesar de secundária, não tem menor importância no tema central da obra. Se A Linha de Sombra é um ponto na travessia para a vida adulta, o Capitão Giles é o farol discreto visto à distância. Giles é introduzido no enredo quando o jovem narrador protagonista está numa fase crítica, batendo cabeça cercado da toxicidade do ambiente. Giles é o contraste. Ele se destaca pela naturalidade. Ele não entra competindo nem dramatizando. Surge como alguém que já não precisa provar nada, um contraponto ao jovem capitão, representando uma forma adulta, serena e íntegra de autoridade. No plano narrativo, Giles funciona como mentor indireto. Ele não conduz o protagonista de modo explícito, como um mestre tradicional, mas oferece apoio, confiança e equilíbrio num momento decisivo, quando o jovem oficial recebe inesperadamente a proposta de comando de um navio. Giles está ali para apoiar a ascensão do protagonista, mostrar que a experiência não precisa ser cínica,
oferecendo ao leitor um modelo positivo de comando e contrastando com o time dos ressentidos. Enquanto outros personagens cercam o novo capitão com inveja, sarcasmo ou ceticismo, Giles age com boa fé. Ele representa o adulto experiente que reconhece o valor potencial da juventude antes mesmo que ela se prove. Na chave simbólica, temos a autoridade reconciliada. Conrad frequentemente apresenta figuras de autoridade corroídas por vaidade, loucura, egoísmo ou decadência. Giles é raro porque simboliza a autoridade reconciliada consigo mesma. Ele encarna a experiência sem amargura, a disciplina sem crueldade, o respeito sem teatralidade e a força sem necessidade de autoritarismo. Em um romance onde o protagonista atravessa a fronteira entre a juventude e a maturidade, Giles representa o que pode existir do outro lado da linha de sombra. Uma maturidade limpa, estável, não deformada. Ele não é apenas um velho marinheiro, mas a imagem de uma velhice digna. Na chave moral, no ambiente de inveja, intriga, sabotagem passiva, orgulho ferido, fofoca, covardia mascarada de prudência, Giles representa a decência silenciosa. Ele não faz discursos morais. Sua ética aparece no comportamento ao ajudar sem humilhar, orientar sem controlar, julgar com equilíbrio, respeitando a responsabilidade alheia. Conrad admirava personagens cuja honra se manifesta em atos discretos, não em retórica. Giles pertence a essa linhagem. Moralmente, ele mostra ao protagonista e ao leitor que a integridade pode sobreviver dentro de instituições imperfeitas. Vejo ainda um papel espiritual. Conrad não escreve romances religiosos no sentido tradicional, mas há em sua obra momentos de graça laica. Figuras humanas que surgem como auxílio decisivo em horas críticas. Giles pode ser lido assim, por surgir como presença calma diante da ansiedade, transmitindo confiança quando o protagonista vacila, estabelecendo ordem diante do caos humano e dando testemunho de que nem toda experiência endurece a alma. Espiritualmente, ele representa algo semelhante à caridade concreta, ajudar o outro a carregar o peso que lhe cabe sem tomar-lhe a carga. Num romance sobre solidão, responsabilidade e prova interior, Giles funciona como um sinal de que a vida adulta não precisa ser atravessada sozinho. Joseph Conrad falou relativamente pouco sobre a linha de sombra em entrevistas formais, mas deixou comentários importantes em cartas, notas autobiográficas e no prefácio da obra. Esses registros ajudam a entender como ele próprio via o livro. Conrad foi explícito ao dizer que a novela nasce de uma experiência real da sua juventude no mar. Ele conta que ainda muito jovem recebeu o comando de um navio em circunstâncias difíceis, episódio que inspirou diretamente a narrativa. O conceito central do livro, a passagem da juventude para a maturidade, foi explicado pelo próprio Conrad como algo universal. Ele descreve a linha de sombra como um momento em que se abandona a ilusão da juventude e se entra no mundo da responsabilidade, do limite e da solidão. Em cartas, ele sugere que todos atravessam essa linha, mas poucos percebem quando isso acontece. Conrad escreveu a obra enquanto estava doente, com febre e exaustão. Ele menciona que o processo foi intenso e quase febril, o que ecoa diretamente no clima do livro, quando vemos o calor, a estagnação, a sensação de sufocamento na região de calmaria. Isso ajuda a entender por que a narrativa tem um tom tão opressivo, introspectivo e quase alucinatório. Embora a história se passe no mar e em outro tempo, Conrad escreveu o livro no último trimestre de 1916, enquanto rolava a carnificina da Primeira Guerra Mundial. Em cartas, ele deixa claro que via a obra também como uma reflexão indireta sobre os jovens sendo lançados precocemente à responsabilidade extrema e à necessidade de resistência moral diante do absurdo, dialogando com a experiência histórica de seu tempo. A essa altura da vida, temos um Joseph Conrad também maduro, não só como homem, mas também como escritor. Ao contrário de suas obras anteriores e mais consagradas, em A Linha de Sombra, ele investe numa técnica narrativa diferente. Os diálogos são escassos, curtos e funcionais. Não desenvolvem psicologia nem criam grandes cenas dramáticas, porque o centro do conflito na narrativa não ocorre entre personagens, mas dentro do narrador. Ao contrário de obras mais expansivas, aqui Conrad trabalha com primeira pessoa, tom confessional, fluxo reflexivo controlado e uma consciência que observa a si mesma sob pressão, num crescendo até que a mudança interior aconteça, quando diante dos problemas, ele se questiona da própria capacidade e entende que uma vez assumida a responsabilidade,
precisa ser firme e fiel ao dever, sem dar importância à validação. Não é uma epifania, nem uma catarse. Para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigada pela sua audiência. Até breve.